Em 1901, São Paulo registrou a chegada de 1.434 migrantes vindos do nordeste do país. A fama de uma cidade que crescia e prometia riqueza se espalhou e se tornou um forte atrativo. 30 anos mais tarde, o governo de Armando Salles incentivou a chegada de milhares de nordestinos para o trabalho nas lavouras paulistas. Na década de 1950, o Nordeste vivia uma situação econômica precária, enquanto São Paulo se desenvolvia industrialmente. Mais de meio século depois, São Paulo continua recebendo esses migrantes que deixam o seu lugar de origem e mergulham fundo rumo ao desconhecido. Alegrias e arrependimentos, conquistas e decepções, sonhos e realidade. A minha vida em Barreiras é uma vida muito feliz. Sou filho de uma família muito simples. A minha mãe ficou viúva muito cedo, com 5 filhos para criar, e a única renda familiar era um salário mínimo da minha mãe que ela recebia da prefeitura. Éramos em 5 irmãos e desde muito pequeno eu comecei a sentir vontade de poder fazer alguma coisa para ajudar, sobretudo na minha casa, na minha história. Eu vivia na roça, eu estudava, mas eu ia de jumento para a escola. Então, se eu chegasse sem o jumento em casa, eu levava uma surra. Tive a oportunidade também de receber uma bolsa numa escola particular, por ter estudado no colégio e acabando fazendo amizade com o pessoal, os amigos, né? E acabei sendo indicado para trabalhar num banco há 17 anos e trabalhei no Banco Econômico, no extinto Banco Econômico, em Barreiras. Consegui então o emprego mais almejado na cidade, que era trabalhar num banco. E sempre imaginei o depois. O que era que eu queria para depois? Saí de lá com 7 anos de idade, fui morar em Itabira, Pernambuco. Já viajei pelo mundo inteiro, nem sei quantas cidades eu conheço. E aí terminei o 2º grau e prestei vestibular em Recife. Imaginei que seria mais fácil chegar em Recife e procurar um emprego. E era um momento de recessão muito grande no país e emprego era coisa muito difícil. Rapidamente meu irmão arrumou um serviço num supermercado. Comecei de repositor, não, de sacoleiro. Põe a mercadoria da mulher na sacola, né? Aí depois o homem falou, esse menininho sabe trabalhar, então vou pôr ele como repositor. Põe como repositor, quer dizer, repor mercadoria nas partilheiras. E andando nas ruas do centro de Recife, olhei para um poste e estava escrito, um papel, viagem para São Paulo por X reais. Na época era uma coisa muito significante, assim, em cima do valor que eu sabia que poderia estar cobrando numa rodoviária. E era um ônibus clandestino que ia sair de Caruaru. E aí eu imaginei, sabe de uma coisa, eu vou para São Paulo. Trabalhei 3 anos e 2 meses nesse supermercado. Depois chegou a minha fase dos 18 anos. Fui mandado embora porque eles achavam que eu ia passar na fase do exército. Nessa época eu era forte, né? Eu cheguei aqui em São Paulo em 87 e quando eu cheguei em São Paulo na rodoviária, naquela confusão, ali perto do Tietê, perguntou onde é a Estação da Luz. E eu consegui chegar até a Estação da Luz e fiquei surpreso porque eu vi aquele prédio lindo e era muito diferente, não sei o que eu esperava. Depois de 18 anos comecei a beber, comecei a fumar cigarro, né? Comecei a fumar cigarro porque tinha um vizinho lá atrás da gente que me influenciou. Dá um traguinho, fumar free box. Dá um traguinho. Comecei a fumar cigarro mais eles, andar pra cidade com eles, ir no cinema, essas coisas. Começaram a me mostrar a cidade, né? Contei o dinheiro em cima da cama e disse, bem, tenho menos do que um salário mínimo na época, como se hoje eu tivesse em torno de 300 reais. E eu disse assim, é isso que eu tenho, separei. Esse dinheiro eu como, esse dinheiro eu vou pagar o hotel 3 dias e eu vou ter que arrumar emprego. E aí passei numa loja, já no 2º dia, e tinha uma placa, precisa de carregador de imóveis. E foi o meu primeiro emprego em São Paulo. Depois ela arrumou outro serviço para mim, no Leite Paulista.
Aí sim, o português, trabalhei com ele, gostava muito. Trabalhei com ele um certo tempo. Depois, em influência de mulheres, inventei de ir para lá passear, pro Nordeste. A primeira vez, depois de 7 anos. Fui, arrumei uma mulher lá, trouxe ela para cá. Depois a menina viu São Paulo, que nem viu os prédios. Aí ela achou que era... Não sei, ela arrumou uma amiga lá e ela começou a passear mais amiga. Me falaram de um lugar que chamava Cama Quente. Eu não sabia nem o que era isso. Mas é um local onde as pessoas alugavam a cama por hora, né? Então a gente chegava, eu alugava a cama de 9 da noite e até 6 horas da manhã, porque já chegava outra pessoa para dormir na mesma cama. Na verdade era um quarto com 4 beliches e cada um tinha aquela cama por aquele horário. E nem tinha troca de lençol, de travesseiro, chegava o outro no horário e dormia. Toda vez que eu chegava em casa, ela estava embriagada. Muito bem. Foi 3 vezes eu dei chance para ela. Ó, outra vez que eu chegar e você estiver assim, você vai morar com ela. Comigo você não vai morar mais não. Aí ela duvidou e fez. Eu peguei as coisas que eu tinha feito um empréstimo, juntei tudo num... Lá no nosso chama trouxa de roupa, né? Junta aquela trouxa de roupa, amarra e joga no lixo. Peguei e joguei no lixo, o lixeiro que levou lá, as vizinhas que estavam pegando panela, etc, etc. E eu peguei minha malinha, joguei nas costas e dei o dinheiro para ela. Eu digo agora, ore mais ela, ou vá-se embora, faça o que você quiser. Nunca mais a vi. Por aí que nessa Cama Quente eu conheço pessoal que trabalha com garçom no Olímpia, na Casa de Espetáculo em São Paulo, e fui trabalhar de garçom no Olímpia, onde passei por algum tempo. E depois de trabalhar de garçom, tinha a parte chata que a gente tinha que, cada um tinha que cuidar da sua praça. Então os garçons tinham que lavar os copos, os pratos e entregar tudo pronto para casa. E nessa hora que os meninos achavam a pior hora, porque diziam, porra, meu, não, e se eu lavar o seu prato, você me dá quanto? Então, como se hoje, e falando de dinheiro de hoje, cada um me dava R$10 e eu acabava ganhando mais dinheiro em lavar prato do que a minha diária de garçom. Aí comecei a beber, eu já bebia um pouco, mas aí comecei a beber dobrado. Aí meu irmão me largou, a minha cunhada começou a ter filho. Aí depois ela foi desgostando, que eu chegava bêbado. Eu chegava em casa, para subir a escada eu era engateando assim. Aí pros filhos dela, o pai dos meninos não chegava, nunca chegou assim. Ele bebe, mas ele nunca chegou assim, né? Então é um mau exemplo, e realmente ela tem razão. Aí foram perdendo o receio, o amor e essas coisas, mas a família eles sempre me ajudam, Até que um dia, no show do Holy Gracias, e a gente estava no auge da correria de trabalho, eu venho com uma bandeja, com uma garrafa de uísque Bucanas, que era o uísque mais caro da casa, e eu estava levando, e uma cliente estabanada gritou, Holy Gracias, e quando ela fez assim com a mão, bateu na bandeja e quebrou a garrafa de uísque. E naquele momento, assim, me desceu um desespero, porque aquela garrafa devia custar pelo menos uns 3 finais de semana de trabalho meu, e eu disse, meu Deus do céu, e agora? E como era a norma da casa, a gente, se quebrasse alguma coisa, tinha que pagar. E eu peguei a bandeja, assim, eu acho que eu fiquei tão enlouquecido naquele momento, que eu peguei a bandeja, lembro que eu sentei em cima e comecei a chorar. Estive assim chorando, imaginando o que é que eu estou fazendo aqui, né? E uma senhora, para minha surpresa, eu costumo falar que a gente tem anjos em nossas vidas, né? E naquele momento eu acho que foi o anjo que apareceu. E aquela mulher ficou chocada, que viu uma situação chorando e perguntou. E aí quando eu comentei, ela falou, não, se for por isso, não se preocupa, eu pago o uísque. E eu olhei para aquela mulher assim, como assim, né? Eu acho que o como assim de hoje tem tudo a ver realmente com toda a história da minha vida. E aí eu digo, e fiquei surpreso olhando para ela, e ela pegou, eu agradeci e chorando, e ela me tirou um cartão e disse, olha, você liga para mim na terça-feira, às 3 horas da tarde. Então ela me indicou para uma grande empresa de informática em São Paulo, em uma multinacional, e eu cheguei a trabalhar nessa multinacional por quase 6 anos. Eles não queriam ver eu naquela situação.
Aí ela chorava, meu irmão chorava também. Falou, meu irmão, não dá mais. Ou eu fico com minha mulher ou meus filhos, ou eu largo todo mundo e fico com você. Eu falei, aí eu chorei também. Aí nessa hora eu chorei. Eu falei, então faça o seguinte. Fique com eles, porque são tuas famílias. Mas não esqueça de mim. Eu falei, não esqueço de você. Não. Quando eu vi a primeira vez aqui, né, eu fiquei triste por ver a situação que o ser humano, né, chega, né, no fundo do poço, né, passava por aqui pedindo dinheiro para beber, né, a maioria das vezes embriagado, né, querendo conversar, desabafar um pouco. Acho que veio na ilusão de cidade grande, não teve um apoio aqui que esperava, né, e acabou nessa vida solitária aí. A solidão eu sombro ela assim. Só sombrei ela se for assim. Não alto jeito. Aí eu comecei a ir para a igreja. Tava bebendo uma garrafa de cachaça ali na esquina. O pastor Donizete passou. Eu fiz uma careta, ele falou muito bem. Aí eu fui lá onde estava ele. E falei, antes do senhor ser pastor, o senhor era o quê? Ele disse, um bebê ruim igual a você. Nós temos um projeto aqui de dar comida para os andarinos, para as pessoas necessitadas. E foi num dia que nós estávamos fazendo esse tipo de trabalho, dando sopa, ele chegou pedindo roupa. Aí eu contei a minha história para ele, como Jesus me resgatou. Pelo que eu vejo nele, ele é um cara super inteligente. Então eu acho que antes dele vir para São Paulo, ele devia ter uma vidazinha melhor, entendeu? Acho que veio tentar a sorte aqui em São Paulo, não deu certo. E tá penando aí, né? Na vida, porque a vida em São Paulo é difícil. Se você não tiver cabeça mesmo, aí você sofre mesmo. Entendeu? Então eu vejo ele uma pessoa assim, bem inteligente, sabe falar com as pessoas, sabe se expressar, conversar. O único problema dele é a bebida mesmo. Eu tenho vindo na cidade interior, eu tenho ido para Recife, tenho ido para cá, tenho feito tanta coisa. Mas o que é que eu quero? O que vai acontecer comigo, de fato? Deixa eu ver se eu posso dar um tempo agora, que eu já estava mais estabilizado, né? Eu queria fazer uma viagem, e o grande sonho da minha vida era ir à Inglaterra. É isso que eu faço, uma viagem para a Inglaterra, onde tive a oportunidade de ficar 60 dias, e fico ao lado de um lugar encantador, que eu costumo falar que eu fui abduzido naquele lugar, que é o Camden Town, que é um bairro de Londres, onde é uma mistura de cultura, de povos, mas é um lugar assim, que você fica dizendo, que lugar louco assim, de legal, porque eu via gente dos mais estilos e das maiores qualidades. E mais que eu estou num país que é um grande celeiro de criadores, onde tem, esfera de artesanato da República, as feiras que tem no Brasil, os artistas. Como é que eu poderia levar isso para lá? Daí começou, como assim, esse movimento vanguardista e já começa ele com muita vida, né, o movimento. Bem, o Ted tinha o quê? 10, 11 anos, eu acho que só. Mas sempre aquele barrigudinho, baixinho e sempre cuidando de alguma coisa. Eu falava, nossa, mas esse menino é demais, viu? Esse menino vai longe, eu falava, né? Ted de sempre, é aquele Ted que quer fazer, que empreende, que não tem medo de nada e que deixa a gente doido. A pessoa que tem esse empreendedorismo como ele tem, são pessoas iluminadas, pessoas que têm uma força de vontade muito grande para ter superado tudo aquilo que ele superou, ter se estabelecido, e hoje ele tem um nome, é uma pessoa que realmente merece respeito e que eu respeito muito pelo que ele foi, pelo que ele é. Eu acho que ele se arriscou, né? Eu acho que ele sempre se arrisca. E se arrisca e dá certo. Eu nunca passei para minha família nenhuma situação delicada que eu estava passando aqui. Eu nunca falei, minha mãe, eu estou fazendo faxina. Porque imagina, até então eu ligava para minha mãe, está tudo bem, eu estou trabalhando com representação aqui de uma confecção, e aí por isso que eu não tenho um telefone fixo. Então, a minha mãe veio saber dessa história, contada pelas pessoas que viveram isso comigo depois. Porque eu imaginava, como é que eu vou preocupar minha mãe e dizer a ela que eu estou fazendo aqui, trabalhando, assim, com todo respeito a cada um desse trabalho. E penso assim, né, tipo assim, e o que está para ouvir, porque a vida da gente, ela é cheia de surpresa. Se nós ficarmos bem atentos,
e sabermos tirarmos dessa surpresa, às vezes é naquele momento que você pensa que é o pior momento, que é a melhor oportunidade.